Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego Duda, este é o Dentro da Caixinha, o podcast que você não pensa fora da caixinha, você pensa dentro mesmo da caixinha. E hoje a gente tá com um episódio muito especial. Aliás, a gente vai fazer uma série de episódios com o apoio da Acespro. Acespro com a parceria ACAT, é isso, né, Josi? Isso mesmo. Acespro com a parceria ACAT. Então este episódio tem o apoio da Acespro com a parceria da ACAT. Então você seja muito bem-vindo. Aqui no nosso podcast a gente vai conversar sobre empreendedorismo e sobre comunicação, as pessoas que se comunicam, as pessoas que empreendem. Então fica com a gente que hoje é a nossa convidada, lógico, para abrir essa série de podcasts com a parceria da Acespro, nada melhor do que a Josi, que é a presidente da Acespro. Daqui a pouquinho eu vou apresentá-la para vocês, mas agora, neste momento, roda a vinheta. Josi, tudo bem com você? Olá, bom dia. Bom dia. Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus, muito bom recebê-la aqui, né? Eu tenho aqui um currículo da Josi, eu recebi o seu currículo aqui, e um currículo é meio longo, meio extenso, nascido em Araucariana, né? Sou de Araucária, nasci em Araucária, mas toda a minha vida foi em Curitiba, basicamente. Uhum. E... primeiro eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui falando, né, com vocês, falar um pouquinho da Acespro, falar um pouquinho de empreendedorismo, falar um pouco de tecnologia. Essa é a nossa pegada, né, dentro da associação. Mas eu sou de Araucária, nasci em Araucária, fiquei até mais ou menos uns 14 anos em Araucária. E depois vim estudar em Curitiba. E aqui eu fui tracionando toda a minha vida estudantil, acadêmica, profissional, pessoal. Então, eu sou Curitiba de coração, né? Adoro essa cidade. Não, e eu vi que no teu currículo aqui, eu vi que tem experiências nacionais e internacionais. Como é que é o nome da minha? Dani, que mandou pra mim o seu currículo, ela não colocou quais são as experiências internacionais. Eu fiquei curiosíssimo pra saber quais são as experiências internacionais da Josi. Eu tive essa grande oportunidade na carreira, né? Acho que desde pequena, meus pais são espanhóis, então, desde muito pequena, já comecei a ir pra Espanha, né? E então a gente já começou a ter uma visão de uma dinâmica de mundo muito diferente. Foi uma grande oportunidade. E daí, na questão de vida pessoal e principalmente profissional, eu tive muitas intercorrências internacionais, assim, né? Muitos projetos fora do país, trabalhei em grandes corporações que acabaram me levando para fora do país, tipo Alemanha, Estados Unidos. Que delícia! E aí, empreendendo, eu fiz uma incursão, eu internacionalizei uma empresa, nossa empresa daqui, em projetos fora do Brasil, na Colômbia, na Bolívia, no México. A gente acabou lá em 2002, né? O pessoal fala muito de internacionalização hoje e tal, mas a gente, sabe, foi peitudo, vamos vender para fora, tinha uma oportunidade e a gente vendeu. Então a gente fez projetos imensos, grandes mesmo, no metrô de Medellín, na Colômbia, todo um projeto de bilhetagem eletrônica, aplicação de tecnologia pura, assim, né? E tecnologia, naquela época, disruptiva, porque era smart card. Hoje é normal você ter um cartão inteligente. Sim. Não é na época, não, né? Então, hoje até quando eu fui para Londres, quando eu fui para os Estados Unidos, a gente usava o celular para entrar não estava usando celular já. Então, mas naquela época era toda uma mudança de meio de pagamento para um cartão digital. E a gente fez no Chile, na Colômbia, na Bolívia e no México. Então foram projetos assim muito interessantes, mas o projeto mais assim emblemático foi no metrô de Medellín. A gente fez toda uma mudança lá. Então foram oportunidades assim interessantíssimas, né? Que você nesse momento constrói um desenvolvimento de capacidades diferentes, né? Além de você estar trabalhando em outro país, outra cultura, outra forma de ver, outra pegada, né? Então, isso teve muito valor na minha carreira profissional, assim, sobre o ponto de vista de adaptação e construção, assim, de valor. Foi muito legal, né? Mas eu sou hoje uma empreendedora, sempre fui empreendedora, mas eu tive muita, né? Tenho 58 anos, então eu já tenho uma trajetória
um caminho assim longo na carreira, mas minha formação é em tecnologia, depois em administração de empresas e tal, e vida corporativa, então fui para banco, fui para seguradora, voltei a empreender. Qual que é o lugar mais infernal de trabalhar? Dessas que você trabalhou, assim, mais chato, você fala, não aguento, não aguentava, vai. Como é que é? E eu acho assim, na tecnologia, a tecnologia é extremamente exigente, né? Para a mulher, ela ainda ela é pegada, né? Porque ela exige um nível de dedicação muito grande. Mas assim, eu diria que o setor financeiro é um setor pegado. Imagino. É um setor exigente, você sempre tem que estar na crista da onda em termos de tecnologia, tá buscando tecnologia o tempo todo. Então, ele é muito exigente. É um setor que trabalha 24 horas sem parar, né? Então, o nível de disponibilidade, o nível de segurança, o nível de disrupção é sempre muito grande. Então, ele é bastante exigente. Mas hoje a tecnologia está em tudo, né? Ela está no vertical, no horizontal. Sim. Então, hoje os negócios estão absolutamente dependentes de tecnologia. Então, os negócios hoje, comércio eletrônico, trabalha 24 por 7, né? Então, não tem mais assim dizer, qual é o setor? É muito raro um setor que não tem uma exigência realmente de alta disponibilidade e tal. Então, é um desafio grande. A tecnologia está entrando, assim, no nosso ramo aqui, né? Lógico que a gente trabalha com vídeo, sempre esteve envolvido com tecnologia. E o que hoje a gente está utilizando muito aqui no nosso estúdio, a gente grava muito vídeo institucional, e o que a gente usa muito hoje é inteligência artificial. Mas muito. Hoje, assim, a inteligência artificial, aliás, obrigado Adobe, obrigado Apple, porque assim... Quero agradecer aqui essas duas. Porque, gente, é um adianto de serviço que é uma coisa impressionante, assim. Eu imagino que em tudo quanto é setor hoje, a inteligência artificial está adiantando um serviço que, nossa senhora... Existe um medo, você já ouviu falar desse medo de perder mercado, perder profissões por conta disso? O que você acha sobre isso, Josi? Então, é polêmico. Hoje, o que aconteceu com a inteligência artificial? Ela chegou na mão do usuário comum, né? Hoje, qualquer um, pode entrar e brincar com a inteligência artificial, testar, né? Eu só pedir, você coloca um pouquinho mais pra frente o microfone, puxa para aqui, ó, pelo pretinho. Tá. Isso. Aqui? Não, pra quê? Puladinho, ó, puladinho. Puxa assim, ó. Assim? Pro outro lado. Assim? Isso, te afasta um pouquinho. Beleza. Afasta ali um pouquinho de você agora. Tá. Aí, vamos. Aí? Melhorou? Isso, melhorou. E então ela chegou pro cidadão comum, né? E, obviamente, ela constrói, como toda tecnologia disruptiva, ela constrói um raciocínio de benefício e um raciocínio de medo, né? O quanto aquilo vai impactar realmente nas profissões que nós temos hoje aí. E, de fato, ela impacta, se você olhar, né? Então, isso vai exigir E da mesma maneira que ela impacta profissões que já estão aí no mercado, ela também constrói outras profissões e outras necessidades, né? E é isso que está acontecendo com a inteligência artificial. Não basta você usar. Para você usar, você precisa construir prompts, né? Já está aparecendo o engenheiro de prompt, está aparecendo outras profissões para você poder fazer um uso rotineiro da inteligência artificial, né? Então, mas claro, ela facilita demais, né? Você quer construir um e-mail automaticamente, você quer construir um texto, você quer construir... É impressionante. E o que está acontecendo é isso, a gente... para fazer uso dele no dia a dia e não dá muito trabalho, né? Você acaba tendo que construir algumas personas para te ajudar, né? Então, assim, a minha observação é que tudo vai se acomodar. Como sempre, né? A sociedade vai absorvendo isso, mas é claro que assusta num primeiro momento, e você tem todo tipo de comportamento, grandes nomes, não, vamos parar com isso, né? Grandes nomes do meio, não, outros, não, vamos continuar. Então, vamos lá, é um movimento social que tem por trás disso tudo, onde a tecnologia vai acomodar e tudo vai ter o seu espaço. Essa é a minha visão otimista sempre da aplicação da tecnologia, né? E a tecnologia na minha visão, sempre olhando sobre o ponto de vista empresarial, ela é meio
sempre meio para melhorar o negócio do nosso cliente, para construir valor para o negócio do nosso cliente, né? Nós somos prestadores de serviço, nós não somos o fim, nós somos um meio para o atingimento da prestação ou da venda de um produto, de um serviço melhor, né? Então, é nisso que eu acredito na tecnologia e como empresária hoje de tecnologia e que vendo os meus serviços para outras empresas para que efetivamente... Então, o olhar nosso sempre está no cliente do cliente, né? Como é que ele vai absorver. E a inteligência artificial, ela tem que ser aplicada assim também. O que ela agrega de valor? Como ela agrega, né? Nós hoje na nossa empresa, nós temos uma startup, nós estamos aplicando a inteligência artificial porque a gente entendeu que ela vai agregar valor no produto e no serviço que a gente está prestando, caminho, né? Ela corta muito caminho, muito. Então, assim, é claro que tudo na vida pode ser aplicado para o mal, né? Tudo. Então, tudo também tem aspectos éticos, né? Até onde isso vai impactar nas questões éticas. Mas sim, a sociedade vai acomodar isso com políticas, com algum tipo de governança para contornar e para construir os pilares, né, da boa convivência e do que tem que ser socialmente correto, né? Isso. Então, mas você tem o bem, você tem o mal em tudo. Assim esperamos. Né? Esperamos que nossa sociedade não se desabe. Às vezes eu vi umas coisas de tecnologia, de inteligência artificial que eu falei, meu Deus do céu, Matrix está aqui, né? Nós estamos realmente, mas a gente espera que as máquinas não dominem ainda a nossa sociedade. Tem muita relação, as pessoas fazem a relação da inteligência artificial com Matrix, né? E tal. Mas sim, a gente tem esse potencial, né? As máquinas com autoaprendizado, mas olha, para autoaprendizado tem muita ação humana, né? A gente tem que estar atuando fortemente ali, né? Então, assim, eu sou sempre uma otimista. Em quase 40 anos de carreira na área de tecnologia, eu já vi de tudo, né? São 36 anos de carreira e eu já vi muitas gerações, né? Essas décadas, muita coisa aconteceu em tecnologia, mas nos últimos 10, 15 anos, realmente, a gente fala muito, o crescimento exponencial. A aceleração da aplicação de tecnologia foi incrível, mas em razão do quê? A inteligência artificial não é nada mais, nada menos do que... Ela não é hoje, ela não nasceu hoje, ela não está aqui hoje. É que hoje nós estamos no timing certo. É dado, né? O volume de informação que nós estamos gerando aí nas redes sociais, que a gente está gerando, isso é que constrói a base para a aplicação efetivamente da inteligência artificial com alto potencial de processamento, né, que a gente também tem, entende? Então, é o timing, mas esse assunto inteligência artificial já tem algumas décadas atrás, lá no MIT, lá nos Estados Unidos, muitos cientistas trabalhando com isso há muito tempo, mas precisava ter o timing certo, o momento certo, toda uma conjunção de tecnologias para que realmente isso chegasse na nossa mão, né? No cidadão comum, que é o grande mote da inteligência artificial, é isso, ter chego na mão do cidadão comum, não é um engenheiro de software, não é um programador, não é um especialista. Qualquer um chega e começa a brincar ou testar ali. É muito legal, muito interessante. É muito bom, é muito bom. Agora vamos falar um pouquinho da Acespro, e a gente vai falar aqui da Associação Comercial, quero falar um pouquinho da Acespro, e uma coisa que eu até anotei aqui interessante, né? O pessoal tem um pouco de preconceito de associações, né? Aliás, é muito louco, porque quando a gente abre uma empresa, eu abri uma empresa, uns tempos atrás aí, cara, eu abri a empresa, te juro por Deus, eu abri a empresa antes do meu contador me falar que a empresa estava aberta, eu já tinha recebido um e-mail de uma associação comercial falando
Parabéns por abrir a sua empresa. Bora pagar esse boleto? Então, assim... Eu imagino. É muito louco. Eles são bem adiantados, né? Gente, mas de onde é que você tirou essa informação? Nem eu tava sabendo. Eu falei, legal. Eu liguei pro meu contador. Aliás, meu contador, que é o melhor contador do mundo, meus contadores, que é meu pai e minha mãe. Eu acho que assim, é uma bênção de Deus ter pais contadores. Eu falei, pai, já abriu a empresa? Como é que você sabe, filho? Eu falei, pô, eu recebi e-mail da associação, não sei da onde. Então, assim, tem... O que é a CESPRO? Qual é o diferencial da CESPRO? Por que é importante alguém que trabalha no setor de tecnologia ou outros setores? Conta um pouquinho da associação pra gente. Tá. Aliás, o logo tá aqui. Ah, não, daqui a pouco você mostra o logo pra gente, que mudou o logo agora, Iso. Daqui a pouco você mostra pra gente aquele logo da CESPRO. Então, a CESPRO Paraná, ela é a Associação das Empresas de Tecnologia do Estado do Paraná. Ela faz parte de uma federação, a Federação ACESPRO, né? E hoje a gente está com uma parceria com a CAT, que é também uma associação em Santa Catarina, e a nossa parceria é basicamente troca de experiência. Eles têm um modelo empresarial que a gente também quer replicar aqui no Paraná, né? Então a ideia é que a gente tenha um trabalho muito cooperativo, colaborativo para crescimento e profissionalização da Acesso Paraná com uma entidade dentro de um modelo de negócio. Mas o que é? Nós hoje somos aproximadamente 320 empresas de tecnologia de informação, e a grande missão de uma associação é construir valor para o associado. Que valor? É quando ele pensa na associação, ele diz, puxa, lá eu posso conseguir isso, lá eu posso fazer negócios, né? Esse é o ponto. Nós somos empresários. Todo mundo está no mercado, é empresário porque quer fazer negócio. Então, a principal missão da Acesso Paraná é construir as pontes, as conexões, para que o empresário possa transitar nessas pontes e fazer negócio. Esse é o ponto. Às vezes e quando a gente fala em conexões e pontes, elas vão muito além da gente conectar uma empresa com a outra, né? Uhum. De fazer negócio entre os associados, mas é fazer negócios também com o mercado, que a gente chama de inovação aberta, um associado, uma empresa, né? Uma indústria, né? Que em tese, não é uma empresa de tecnologia, mas tem verticais e tem necessidades de tecnologia, ela olha para dentro de uma associação e lá ela encontra o que ela precisa, né? Então, a ideia é isso, mas não só isso, é que a gente, como entidade, a gente possa também construir movimentos de interesse do setor. Exemplo, políticos, né? A gente tem questões agora, reforma tributária, né? Que é um assunto complexo para o nosso setor, está construindo riscos e questões, e que a gente possa trabalhar de forma setorizada, junto com as nossas bancadas, né, estaduais, federais, Senado, a nível federativo, na construção de caminhos e diálogo. É sempre isso. A nível de governo, que a gente também construa junto com o governo, os governos municipais, os governos estaduais, pontes também para o nosso associado poder vender para o Estado. Uhum. Né? Então, sabe, pontes com a academia, exemplo, nós fechamos uma parceria agora com a Universidade Positivo, super legal, para que a interação e as relações de interesse entre a empresa e a academia, que tanto se fala da dificuldade, se construam projetos em comum, projetos de interesse, né, de modo que haja um desenvolvimento dos programas da academia, ao mesmo tempo o empresário também tem ali, né, um caminho junto à academia, do mais básico, do estagiário, né, até programas de estudos científicos, programas utilizando as famosas ICTs, né? Então, a gente tem esse papel, nós temos que fazer as conexões, os programas, os acordos, os termos de cooperação juntos a todas essas entidades para que se construam esses caminhos para
que o nosso empresário, que é o nosso associado, né, possa efetivamente, como eu sempre falo, emitir mais notas fiscais no final do mês. É o que nós queremos. Esse é o grande objetivo da Acesso Paraná. Nós estamos de olho no associado, né? No avanço, no progresso dele, sempre. Então, a ideia sempre é construção de proposta de valor. Não é simplesmente construir alguns benefícios do tipo só, algumas políticas que a gente também está vendo. Ter planos de saúde vantajosos, benefícios que o empresário olhe e tenha vantagens e possa utilizar a associação. Não é só isso, é muito além disso, né? É que ele se construa progresso, avanço, perenidade, né? E que, a exemplo, tem outras questões também dentro. A gente, agora, a associação até então tinha uma pegada muito mais assim, que a gente chama de TIC, né? As empresas mais consolidadas de tecnologia. A gente quer trazer as startups. Então, agora nós estamos conversando com grandes aceleradoras de startup para trazer para a associação, para construir proposta de valor para esse perfil empresarial que são as startups, porque elas têm necessidades diferentes dentro da sua jornada, né? Que uma aceleradora pode ajudar e construir. Empresas que fazem de M&A, né? Aquisição de outras empresas. Às vezes você tem empresa pronta para ser vendida, né? Então, também trabalhar com empresas que trabalhem junto à associação, porque tem empresas que querem vender, elas querem vender, chegou o ponto, o empresário quer vender, ou tem empresas muito atrativas dentro que tem outras que querem comprar, né? Então, nosso papel, de novo, é construir essas pontes e construir essas oportunidades para o empresário. E a gente tem outros parceiros que prestam serviço também para os nossos associados, então eles se associam e têm a possibilidade de vender seu próprio serviço para os associados da carteira. Então, tudo é negócio. A nossa pegada é fazer negócio, a nossa pegada é construção de valor, a nossa pegada é progresso, né? Uma coisa que você falou que eu achei, me veio na cabeça agora, é com relação a uma startup, que geralmente vai ser uma empresa pequena, uma empresa menor, né? E uma empresa grande, né? Eu sei que a Cespro tem empresas bem grandes, né? Tem empresas pequenas, como é o caso da Alure, que é associada. A Alure é uma empresa pequena, tem uma empresa grande. E eu sempre vejo que, tenho sempre a impressão que quanto maior a empresa, mais devagar ela é. Mais lenta ela é em colocar um processo, em adicionar alguma coisa. E quanto menor a empresa, ao contrário, mais rápido ela vai se desenvolver, né? Como é que você associa essas diferentes necessidades de uma empresa pequena e de uma empresa grande? Como é que a gente faz essa associação dentro da Cespro, ou enfim? É bem diverso mesmo, porque você tem todo o perfil de empresa dentro da associação. Então, você tem aquelas que são grandes e não é nem uma questão de velocidade, é uma questão de necessidade, do timing que ela está, né? Da maturidade que ela está e até do planejamento que ela tem de futuro para ela. Então, ela tem necessidades muito, muito específicas e que, às vezes, a gente não consegue atender. É bem importante, a gente não tem essa dinâmica, nós vamos atender 100%, não dá, né? Então, claro, a associação, ela busca fazer o atendimento daquilo que é de interesse mais global, mais genérico, né? Então, olhando uma empresa grande, então hoje, por exemplo, a gente está com processos ali interessantes de IPO, né? Que são coisas de LGPD, que está pegando nas grandes empresas, né? Está pegando. Então, normalmente a gente está de olho nas demandas, as empresas começam a trazer, vira um problema comum ou um desafio comum, a gente traciona iniciativas para fazer o atendimento. Quando é uma startup, então a startup dentro de uma jornada, então a fase de ideação, MVP, daí operacional, tração, então você tem essas startups em momentos muito diferentes. E o que a gente tem, a gente está
estava fazendo muito pouco pelas startups, essa é a grande verdade. Tanto que a nossa carteira ela é pequena em volume de startup, ela é grande em volumes de empresas já consolidadas. Então, o que a gente fez? Nós estamos conversando com as aceleradoras. As aceleradoras são grandes empresas que ofertam dentro dessa jornada programas, financiamento, grana, Sim. aporte, enfim, investimentos, claro, não é para todo mundo, mas elas têm toda uma metodologia que as empresas se candidatam e, se são aceitas, passam a fazer parte dessa jornada e ali tracionam efetivamente. Então, a gente está agora numa pegada forte para atrair as startups para dentro da associação, mas a gente precisa construir propósito de valor. E a propósito de valor é isso, é ter um bom parceiro acelerador, né? Para que efetivamente elas começam a ver o valor de entrar, porque ali elas encontram o quê? Alguns remédios para as dores que elas estão tendo naquele momento, naquela jornada, né? Então, é esse o nosso, dentro da minha gestão, que vai até o final do ano que vem, a nossa principal objetivo, assim como nossa meta, na verdade, é realmente construção de mais conexões, mas tracionar as startups, né, e construção de mais proposta de valor ainda para as empresas que estão dentro da carteira e olhando sempre essas dores, olhando e tracionando. E nas startups, especificamente, eu construí agora, recentemente, a gente estruturou uma vice-presidência de startups, a gente não tinha, que é o Deni, e que vai construir, né, junto com a gente nessa gestão, um caminho longo aí, né, nas mudanças de gestão, a nossa tendência, né, como empresário, a gente não desconstrói nada do que é feito, a gente só vai para frente, e é isso. E a associação, é importante eu colocar isso, a associação ela é feita dos associados, da participação dos associados. Os associados, né, a gente é o que, se a gente está hoje apresentando valor é porque o associado está se envolvendo e está ajudando, né? Porque nós, é uma atividade totalmente voluntária da diretoria, então a gente tem uma estrutura pequena hoje para atender e que atende muito bem, né? A Dani, Rosângela ali estão sempre, né, trabalhando fortemente, mas os associados estão se envolvendo cada vez mais e essa é a beleza da associação, porque a gente está construindo para nós mesmos, né? Então, a gente tem construído pautas específicas e lideranças vão assumindo dentro do tempo disponível de cada um, né? E a gente, com isso, está dando passos muito consistentes realmente para construir essa missão. Outra questão é também o interior. A gente tem toda uma programação aí para visitas no interior, né? Trazer mais as empresas do interior para dentro desse ecossistema, para que aproveitem efetivamente toda essa proposta de valor que a gente está construindo. Eu sempre falo, se a gente constrói para 1, a gente constrói para 100. Sim. Para 1.000, para 10.000, né? Entende? A gente só escalona, faz um escalonamento, na verdade, de um benefício que é benéfico para a construção de valor e que eu sempre falo que o que a gente quer de verdade como empresário de tecnologia e inovação é que a tecnologia vire o maior pilar econômico do estado do Paraná. Hoje é o agrobusiness. Que bom, né? Mas a gente quer ser maior do que eles. E a gente pode. Então, essa questão de a gente se fortalecer, do ecossistema ficar forte, governo, né? Iniciativas públicas, privadas, acadêmicas, essa junção, essa conexão é que vai determinar realmente o tamanho que nós vamos ficar em termos de negócio. E que a gente quer ficar, né? E que a gente quer internacionalizar, projetos de internacionalização, a gente tem aí para publicar em breve. Porque a gente tem muitos associados prontos para internacionalizar, né? Só nós temos que achar não, a gente está construindo essas pontes de internacionalização, né? Para onde vamos começar, como vai ser, como é que é a estrutura. Então,
essa é a nossa missão, é fazer isso. A gente não resolve o problema do empresário individualmente, isso ou aquilo, não. A gente diz, olha, caminhe por aqui, né? Certo? Aqui tem a ponte. Financiamento, né? O grande problema das startups e de qualquer empresa, a gente precisa de dinheiro o tempo todo. Vai. Sim. O tempo todo. É um inferno na vida de qualquer empresário. A gente tá precisando de grana. Chega dia 25, 28, o empresário começa a ficar de cabelo em pé. A gente precisa de grana, né? Sabe, a grana agora tá mais difícil. O timing hoje do dinheiro não tá tão disponível, né? Precisa de grana. Então, a gente lançou, junto com a FINEP, o SEBRAE e os bancos operadores dos financiamentos FINEP, estamos divulgando essas linhas de financiamento, né, que são financiamentos interessantes, dá trabalho, o empresário não pensa que é fácil, dá trabalho obter, tem alguns desafios, mas é dinheiro que está disponível para o empresário usar para construir inovação, né, para fazer com que o seu roadmap avance, né, sem ter que estar buscando dinheiro no banco privado, que é muito mais caro do que o dinheiro FINEP. Então, isso tudo a gente bate bastante, né? Porque grana é um assunto importante. Muitas startups acabam realmente... que seja a maior dor, né? É a maior dor. Elas entram na zona, né, que a gente chama no Vale da Morte, fácil, por falta de dinheiro, capital, né? Então, às vezes, grandes ideias, né, que morrem por falta de capital. Então, a nossa missão também é buscar esse pilar no sentido de achar os caminhos para que elas possam prosseguir, né? Progredir e avançar. Sim, e é muito bom que você falou de dor, né? Porque era uma das perguntas que eu tinha aqui, né? Qual é a maior dor do empresário hoje? Você diria, então, que a maior dor do empresário hoje, não vou dizer, das startups eu imagino que seja grana, muita dor, né? E qual é a dor de um grande empresário hoje? Olha, eu diria que hoje as dores do empresário é grana, sempre né? Porque você vai precisar... Desde que o mundo é mundo, a gente precisa de grana. Mas assim, mão de obra, né? Ou seja, na parte de tecnologia, a gente teve um apagão de mão de obra, melhorou um pouquinho. Por que será? A demanda, principalmente na pandemia, a demanda foi intensa, né, de mão de obra. Então, a demanda mundial, né? Então, a gente tem muita mão de obra no Brasil, obviamente, trabalhando para fora. E hoje, o profissional de tecnologia trabalha em casa, home office, né? Então, ele pode trabalhar de qualquer lugar para qualquer lugar, Sim. né? Essa é a grande realidade. Então, o que a gente está fazendo também na CESPRO é promovendo e divulgando programas de capacitação de mão de obra, né, de desenvolvedor, né, que a gente chama back-end, front-end. A gente tem uma dificuldade, essa mão de obra encareceu demais e construiu, então, um descasamento, né, um casamento de qualidade, disponibilidade e capital, né? Porque falta uma demanda muito alta. A gente tinha também um problema de qualidade de mão de obra. Então, esse também é uma dor muito intensa. Eu acredito que tem muitos programas de capacitação, muitos. A gente, só na SES Paraná, a gente tem pelo menos uns 3 programas de capacitação correndo, com parcerias, né, das mais variadas. E esse é um assunto constante, não é hoje, a gente tem que capacitar o tempo todo. O empresário tem que entender que precisa capacitar para o vizinho, às vezes é bem isso. Mas tem um pensamento que acontece às vezes, eu já ouvi falar desse pensamento, que é assim, para que eu vou capacitar ou treinar o meu funcionário? Daqui a pouco eu dou um tremendo de uma formação para esse meu funcionário e daqui a pouco, mês que vem, ele vai embora. Mano, você tem que fazer com que ele queira ficar também, né? Porque... Não dá para ter esse pensamento. Não dá, porque senão você também paralisa, né? Uma coisa é você saber reter o teu profissional,
tá? Porque daí aí já envolve, na minha opinião, políticas, né, de RH, de retenção, de atratividade, né? Uma coisa é isso, outra coisa é você capacitar, né? Faz parte da missão do empresário fazer essa capacitação. A minha posição sempre foi essa, né? Então, assim, são dores, assim, que eu acredito que nós vamos ter sempre. Tem números e números, assim, de que tem mais de 700 mil vagas no Brasil. Eu não sei até onde esses números são reais, verdadeiros, mas o que acontece é que tem muita necessidade de mão de obra ainda, né? Os negócios estão virando negócios digitais, né? Você pode ver a quantidade, mesmo um negócio não digital está se tornando digital, ou por comércio eletrônico, ou por qualquer outra natureza, né? Então, a demanda sempre vai existir, a demanda sempre vai ter, e a gente tem sempre que ter isso na pauta de uma associação, que a gente tem que estar divulgando, estimulando os programas de capacitação lá dentro, para que a gente forme uma mão de obra. Então, a gente tem parceria com o governo do estado em programas, com o município, com entidades específicas do setor, né? Então, não tem como escapar, né? O empresário acaba põe teu profissional lá para fazer o treinamento e, assim, tem programas de capacitação extremamente interessantes, entendeu? Que tem gente em migração de carreira, entendeu? Para aprender a programar, né? A programar. Até a inteligência artificial hoje está programando, né, gente? Então, para programar. Não, eu vou dizer, na nossa área, a gente tem inteligência artificial hoje que está editando vídeo. Eu coloco material bruto lá, e a inteligência artificial me dá um adianto para editar esse vídeo. É incrível. Que antes eu ia conseguir entregar um vídeo em 10 dias, hoje eu consigo entregar esse vídeo em 5, em 4. Essa é a realidade. Gente, é maravilhoso. Se eu fosse editor, eu ia ficar feliz da vida. Aliás, isso que você falou, isso que a gente falou, né, do empresário que tem medo de capacitar o seu funcionário, porque ele vai sair. Empresário, pense que na outra empresa tá capacitando também o funcionário, e aquele cara da outra empresa também pode ir pra tua. Se esse é o teu medo... esse é o teu medo, cara... É que tudo tem muitos elementos dessa rotatividade de profissional. Tem muitos elementos que vão além da questão da capacitação. Tem muitos elementos, né? É timing, é mercado, sabe... É o próprio profissional, né? Hoje a gente tem uma geração muito nova, né? Tal dos millennials, ou tem mais uma geração... E agora já foi, não sei, né? Você é o que, Isolda? Qual que é? Geração Z. Eu sou millennial. Eu não sei qual geração que eu sou. É millennial, será? Eu sei que Z é 95 em diante, até 2005. Ixi, então, meu Deus, sou geração, enfim, eu já não sou nem Z mais, pelo amor de Deus. Então você tem uma geração nova no mercado de trabalho, né? E que tem outra pegada. E existe também, assim, eu já sou de uma geração, né? Uma geração mais anterior, e o que a gente vê, assim, é um imediatismo muito, né? Uma pegada de imediatismo muito forte. E isso sempre constrói muito desafio na área de negócios, entendeu? Porque os negócios não são imediatos, né? Tem sempre muita construção, muito trabalho, e então, às vezes, há um descasamento, sem dúvida nenhuma, principalmente da cultura da empresa, a forma da empresa fazer, a forma da empresa atuar, versus esse perfil jovem, que é maravilhoso, eles têm uma garra, eles têm uma energia, eles querem fazer tudo, tal, mas é um desafio muito, muito interessante esse trabalho, né, de gerações diferentes, e principalmente quando eles vão empresariar, né, quando eles vão para startup, né, quando eles são donos de startup. Então é muito interessante de ver essa pegada e, ao mesmo tempo, às vezes, o risco, né? Correm um risco, às vezes não dá certo
porque não tem aquela maturidade e tal, mas faz parte, né? Tudo bem, às vezes a faz gente parte com do empresariado. maturidade não consegue também. Olha, eu sempre digo, a gente com maturidade erra, falha um monte de vezes, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque o sucesso vem de muitas falhas, né? Desse aprendizado que você vai tendo ao longo da tua carreira, da tua vida, seja ela em qualquer setor, mas essa experimentação, essa cabeça para tentar, essa cabeça para fazer, para realizar, e estar disposto a estar lá na arena, né, suar sangue, né, e se sujar, né, e falhar. E falhar é espetacular. Nossa, o valor que tem uma falha, né? Pô, é isso que faz a vida. Você olha pra trás e assim, puxa, né? Na hora dói, né? Nossa, na hora dói, assim, falar que pra cagada, caramba. meu Deus do Dói. céu! Exatamente, dói. Eu falei, meu, por que eu vou me meter nisso? Porque que idiota, né? Mas depois com o tempo você vê o valor daquilo, né? Sim. Para não entrar em nenhum jargão assim, tal, mas é muito legal. E eu acho que tem muitos jovens com essa garra de experimentação, com essa garra de fazer, com essa garra e essa vontade de falhar e de acertar. Entendeu? Se eu pedir de falhar, acertar. Falhar e acertar. É muito legal, né? Então, a gente tem muito que aprender, a nossa geração também, com essa garra e essa mistura de gerações, eu acho espetacular. Eu tenho uma startup, hoje eu tenho mistura de gerações. Então, às vezes, eu sento no preguinho, né? Assim, eu tenho desconforto e eles também têm desconforto. Mas sabendo dosar, espetacular. Um pouco mais de maturidade, com a jovialidade, a dinâmica da rapidez versus calma, é espetacular. É isso que você falou, que para mim a empresa é um valor. Isso para mim é um valor muito forte, que tem a ver com diversidade. Né? Eu acho que a empresa que entende que a diversidade hoje, e eu não vou falar só de idade, eu tô falando de idade, tô falando de gênero, tô falando de orientação sexual, tô falando de religião, tô falando de um monte de coisa. Essa diversidade, ela é espetacular, ela transforma a empresa de uma maneira incrível, assim. Eu acho que o empresário que não sacou isso ainda tá muito para trás. Eu também, eu sou uma pessoa extremamente aberta, eu acho que a gente precisa ter respeito, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental, respeito nas relações, né? Quando você tem o respeito, não importa, e quando você olha, você está dentro de uma empresa, né, o resultado, o desempenho, não importa gênero, não importa a orientação sexual, não importa, né? Importa que você tem um baita de um profissional ali, né? Trabalhando com você, construindo valor, construindo o sonho junto, né? Fazendo o propósito daquela empresa acontecer. Então, essa é a beleza de você trabalhar com grandes profissionais, né? De uma forma, vamos lá, aberta, né? Sim, colher. Então, profissionalismo, competência, ela independe de gênero, ela independe de orientação sexual, ela independe, né? Então, eu já trabalhei com tantas pessoas incríveis, né? Incríveis, assim, que eu olho e falo, nossa, o aprendizado que você também tem, porque a maneira de raciocinar é diferente. Né? E você se pega refletindo, né? Você se pega refletindo e olhando e mais entendendo melhor como aquelas pessoas se sentem em determinadas situações. Sim. Isso é muito, para mim, né, individualmente, muito valoroso. Muito valoroso. E eu lembrei de um exemplo agora de um trabalho que a gente foi fazer de edição e um dos nossos editores é uma pessoa preta. E ele estava fazendo uma edição de uma empresa cliente nossa e pro cliente, ele falou assim, escuta, a gente não vai colocar nenhuma pessoa preta nesses bonequinhos. Então só a visão que ele teve, um olhar diferente. E o cliente falou, caramba, meu,
Olhar O diferente. cliente falou assim, caramba, não tinha pensado sobre isso, verdade, É. sabe? É muito valioso isso, realmente é muito valioso. Então, e você veja, né? A CESP Paraná, eu sou a primeira mulher na história da CESP como presidente, e para mim me honra muito essa posição. Eu nunca estive desse lado do balcão, né? Eu sempre fui associada e nunca fiz gestão de uma associação, então está sendo muito valoroso a experiência. E quando eu entrei na CESP, já tinha sido instituído na gestão anterior do Lucas a diretoria das mulheres, né? E daí esse ano a gente vamos agitar essa diretoria, tal, falando um pouquinho de diversidade, né? Uhum. E nós começamos a agitar, não por mulher, mas claro, eu sou mulher, eu tenho uma afinidade maior com essa questão, mas principalmente assim, a gente vê o valor de você fazer as conexões. Sim. Né? Então, essa diretoria das mulheres, a gente começou a fazer reuniões e é muito rico. É muito rico o fato de você se reunir. O fato de se reunir, de fazer trocas, de trabalhos em conjunto, de tracionar pautas de mesmo interesse, entendeu? E nós não estamos falando de mimimi. Ai, não. Ali não é uma sessão de terapia. Entendeu? Ali é uma sessão para fazer negócio. A gente tá falando de valor, né, José? Valor. É fazer negócio. Ali são empresárias, são profissionais de carreira, né? Entende? Então, assim, essa é a pegada da associação independente. Nós estamos para fazer negócio. A gente quer que todo mundo avança, progrida, tanto a pessoa física quanto a jurídica, e que a participação dentro da associação construa valores individuais também, de aprendizado, outros olhares, entende? E eu acho que é viável, é possível, sim, né? Com mínimo de esforço, com participação efetiva e tal. Então, assim, falando um pouquinho, só tracionei um pouquinho essa questão da diretoria das mulheres, você falou de diversidade, a gente pôs para funcionar. Depois para funcionar a diretoria. Vamos funcionar, vamos ver o que sai disso. Vamos embora. E está sendo muito legal, muito legal. Que legal. Josi, a gente já estouramos esse tempo de um jeito que eu falei, deixa a conversa rolar, entendeu? Não quer, deixa, delícia. A gente vai ter, com certeza, outras oportunidades para conversar, né? Porque a gente vai fazer aqui, todo mês a gente vai ter aqui a nossa conversa. Então você que está nos ouvindo é o primeiro de muitos, né? Essa parceria é muito legal que aqui a Luri Vídeos está fazendo com a CESPRO. E quero você de novo aqui. A gente pode até aumentar essa mesa, né? Trazer uma galera aqui, fazer a gente vai vir. Né? Fazer uma costela, botar uma costela aqui na mesa, fazer um... Nossa. Só nos 10 passos a gente preenche. A gente, como a CESP Paraná, em nome da CESP Paraná, eu tenho que agradecer a Luri por essa oportunidade. O podcast é uma iniciativa inédita hoje para a CESP Paraná, e isso é muito legal, a gente poder conversar, né, com o nosso associado, com o mercado, né, esperando que vocês também façam muitos negócios, a Luri, né, e essa parceria espetacular que a gente está criando lá entre a instituição e vocês. E agradecer de novo, né, por estar aqui. As próximas eu vou trazer outros convidados. Bora, aqui a gente pode trazer... Pra gente fazer uma troca muito dinâmica aqui, muito gostosa, uma conversa gostosa. Muito obrigada. Isso aí, obrigado pela sua participação e obrigado você que ficou até aqui nos ouvindo. Muito obrigado aí pela sua audiência e até a próxima. Vamos pensar da próxima vez, mais uma vez, dentro da caixinha. Um abraço, até mais.